Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Continuamos a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre peregrinos de esperança. Tema do nosso jubileu 2025. Hoje eu trago uma reflexão sobre peregrinos de esperança, ministros, leigos, ministras leigas da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de onde jorra nossa vocação, nossa missão, nossa alegria e esperança no seguimento de Jesus de Nazaré. Do primeiro ao segundo testamento e chegando até os nossos dias, a palavra de Deus sempre esteve viva e revolucionária, transformando vidas, inspirando profetas e mártires, testemunhas das causas da vida nas causas do reino da vida. Segundo o dicionário do Concílio Vaticano II, abre aspas, ministério é a tradução portuguesa do termo latino ministerium, que por sua vez traduz o grego diaconia, significando, no Novo Testamento, serviço ou o serviço das mesas. Fecha aspas. O ministério da palavra, exercido por leigos e leigas no cotidiano das comunidades eclesiais de base, celebra a obra de Deus realizada em Jesus de Nazaré. Ao prestar este serviço, seguem o mestre na arte de servir, e todo o povo vê naquelas mulheres, naqueles homens, naquelas mulheres discípulas missionárias, naqueles homens discípulos missionários, sinais da presença de Deus nas sebes. Na presença de Deus nas sebes. Enquanto peregrinos e peregrinas de esperança, os ministros e as ministras da palavra são convidados e convidadas a experimentarem e a testemunharem na vida do povo a palavra de Deus proclamada no dia do Senhor. O Diretório para a Catequese afirma: os leigos, testemunhando o Evangelho em diferentes contextos, têm a oportunidade de interpretar cristamente os fatos da vida, de falar de Cristo e dos valores cristãos, de dar razão de suas escolhas. Diretório para a Catequese, número 121. O ministro da palavra, a ministra da palavra é aquele e aquela que aprendeu a escutar. Escutar a palavra de Deus através da leitura da Bíblia para anunciar as maravilhas do Deus da vida para todo o povo. Porém, precisamos alimentar o silêncio dentro de nós. Não basta o silêncio de fora. É preciso silenciar dentro de nós.
Somente assim poderemos entoar aquela cantiga de Lulu Santos. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Para Carlos Messers e Francisco Orofino, os ministros da palavra têm uma função mediadora. Eles são representantes da palavra de Deus junto ao povo e do povo junto a Deus. Em todo canto sempre aparecem pessoas que se sentem chamadas para exercer essa missão mediadora entre Deus e nós, seres humanos. Elas procuram responder ao desejo profundo de Deus que existe escondido no coração humano. Querem fazer algo para que em todos, possa acordar a saudade de Deus, de que falava Santo Agostinho. Abre aspas. Tu nos fizeste para ti, e nosso coração estará irrequieto até que não descanse em ti. Fecha aspas. Confissões 1, versículo 1. Nessa missão, como ministros e ministras da palavra, temos Jesus como guia e modelo, pois como diz o Evangelho de João, foi em Jesus que a palavra se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Sua vida e seu testemunho mostram como e o que devemos fazer para ser um bom ministro, uma boa ministra da palavra. Para o apóstolo João, ser ministro da palavra era testemunhar para os outros o que ele, João, durante aqueles 3 anos de convivência com Jesus, pôde ouvir, contemplar e apalpar da palavra que é a vida. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O ministro, olha que coisa linda, o ministro irradia para os outros algo da experiência que ele mesmo tem de Jesus. Só pode trabalhar com a palavra quem se deixa trabalhar pela palavra, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Hoje em dia, para saber se alguém pode ser ministro da palavra na paróquia, observa-se primeiro como ele vive e pratica a palavra de Deus. Pois se ele mesmo não vive bem a palavra de Deus, como é que ele pode ser ministro da palavra? Somos ministros não só quando exercemos nossa missão na missa ou na celebração da palavra na comunidade. Nem só quando o povo nos ouve explicar a palavra de Deus na igreja. Somos ministros da palavra sempre. Quando exercemos a função de ministro na igreja e também quando descansamos em casa ou andamos na rua. Isso também vale para Jesus. Muitos gestos narrados nos evangelhos refletem a maneira como Jesus vivia e praticava a palavra de Deus. Não só na sinagoga, quando falava ao povo durante as celebrações, mas também quando ele conversava com o povo na rua, ou visitava as pessoas em suas casas, ou quando trabalhava na roça, andava de barco para o outro lado do lago, ou descansava em casa com a família. Jesus era
a palavra viva de Deus para todos. Fecha aspas. Em um outro momento, Carlos Mestres afirma, abre aspas, na raiz da leitura que Jesus fazia da Escritura, estava a sua experiência de Deus como Pai. A intimidade com o Pai dava a ele um critério novo, um olhar mais penetrante que o colocava em contato direto com Deus, o autor da Bíblia. Jesus ia buscar o sentido na fonte. Ele, por assim dizer, não ia da letra até a raiz, mas ia da raiz até a letra. O Segundo Testamento é uma releitura do Primeiro Testamento, feita à luz da nova experiência de Deus como Pai e Mãe. Como Pai e Mãe. Revelada, vivida e partilhada a nós por Jesus. Era muito importante que esta nova chave de leitura da Bíblia penetrasse nos discípulos e nas discípulas e fosse assumida por eles, por elas, como expressão da sua pertença à comunidade de Jesus. Pois a palavra de Deus não é uma doutrina distante de difícil acesso, nem um catecismo de verdades a serem decoradas e impostas aos discípulos e às discípulas. A palavra de Deus é o próprio Deus querendo comunicar-se conosco como Pai amoroso. O valor da Bíblia não está só naquilo que ela diz e ensina. O seu valor está também, sobretudo, em Deus. Ele mesmo, a sua pessoa que pronuncia com muito amor aquilo que nela é dito e ensinado. Era esta experiência do próprio Deus como Pai que revelava a Jesus o sentido pleno das palavras da Escritura. O mesmo vale para nós hoje. Não basta ler e estudar a Bíblia para que ela libere o seu sentido. É preciso ter em nós os mesmos sentimentos que animavam Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ter nos olhos e no coração a liberdade dos filhos de Deus, que Jesus nos comunica. Filhas e filhos de Deus. Do contrário, como diz São Paulo, a Bíblia continua coberta por um véu que impede a descoberta plena do seu sentido. Abre aspas. É só pela conversão ao Senhor que o véu cai, pois o Senhor é Espírito e onde há o Espírito, aí há liberdade. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico é como uma lâmpada. Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O estudo do texto limpa a lâmpada por fora. Tira a poeira que ofusca o brilho. A nova experiência de Deus vivida na comunidade formadora é como a força elétrica que acende a lâmpada do texto pelo lado de dentro
e produz luz que ilumina a vida. Foi só depois da ressurreição que essa experiência nova de Deus e da vida entrou de cheio nos olhos dos discípulos e das discípulas. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 33, depois 44 a 48. O grande conflito de Jesus com as autoridades religiosas da época era sobre a correta leitura e interpretação das Escrituras. A leitura diferente que Jesus fazia da Bíblia foi um dos motivos mais fortes que levou os adversários a procurar a morte de Jesus. Confira Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 64. Neste conflito com as autoridades sobre a leitura da Escritura, há 3 aspectos a serem considerados. 1. Jesus desfaz as interpretações erradas. 2. Apresenta uma nova interpretação do projeto de Deus. 3. Usa um novo método da leitura. Fecha aspas. Muitas pessoas me perguntam como eu me preparo para servir bem o povo santo de Deus enquanto ministro da palavra no dia do Senhor. Eu respondo que ler e meditar com calma a palavra de Deus é o primeiro passo. Tem que ter tempo. Não pode ter pressa. Procurando entender o contexto em que foi escrita aquelas leituras daquele domingo, ligando-as com a realidade atual em que está inserida a comunidade e as pessoas que dela participam. Neste processo, vou cantando para mim mesmo músicas litúrgicas de acordo com as leituras, porque eu acredito que a poesia, a música, me ajudam muito, me ajudam demais a preparar a homilia, a preparar a partilha da palavra. Mas é claro, eu não escolho qualquer música. Eu não vou cantar qualquer música, eu vou cantar aquelas que estão e que foram feitas para serem cantadas na liturgia do domingo. Aquelas que de fato cantam a liturgia. E isso ajuda na homilia. Durante a semana que antecede aquele domingo em que estarei servindo, eu uso o método da leitura orante da Bíblia, a Lexio Divina. E aí a Dilza Pacheco e a minha querida amiga e irmã Penha Carpanedo nos ensinam os passos da leitura orante da Bíblia. O primeiro é a leitura. Então você tem que escolher um texto, mas não é qualquer texto. Né? Não é qualquer texto. Se você, assim como eu, é ministro da palavra, se atenha aos textos daquele domingo. Então a leitura é o primeiro passo. O primeiro passo é tão determinante que deu nome ao método, Lexio Divina, leitura divina. Trata-se de uma leitura atenta e perseverante. Ler e reler, calmamente, até centrar-se totalmente no texto. Ler como se fosse a primeira vez, procurar compreender o que o texto diz em si mesmo. Observar palavras-chave, imagens, personagens, ações, sentimentos. Se durante a leitura ocorrer a lembrança de um outro texto bíblico,
ou de um fato da vida, seguir atentamente o que vem à memória. Entrar em relação com o texto e, por meio dele, com o autor do texto. Quando o texto se torna familiar, a tal ponto que vemos nele o espelho de nossa vida, é o começo da meditação. Quando o texto se torna familiar, a tal ponto que vemos nele o espelho de nossa vida, é o começo da meditação. Que é o passo 2, meditação. Meditar é guardar, repetir, compreender, saborear, ruminar a palavra, como diziam os antigos. Ou como fazia a mãe do Senhor, que, abre aspas, guardava cuidadosamente todos os acontecimentos e os meditava no coração. Fecha aspas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. A palavra é uma presença que se dá a conhecer, iluminando, consolando, exortando, levando ao discernimento e à conversão. Como no encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Ela revela o sentido oculto dos fatos. Confira, Evangelho de Lucas, capítulo 24 inteiro. Ou, conforme diz a carta aos Hebreus, abre aspas, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições do coração e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Fecha aspas. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13. Contudo, nada deve ser forçado. Apenas um coração atento e dócil a esta presença. Este encontro vital aquece o nosso coração. Faz brotar um silêncio amoroso que conduz à oração. Terceiro passo, oração. A oração se traduz em silenciosa admiração, agradecimento, intercessão, arrependimento, louvor, súplica. Faz-nos permanecer em comunhão com Deus, firmando em nós o desejo de ter os mesmos sentimentos de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Ou de buscar o que ele recomendou, abre aspas, ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Estamos passando a contemplação. O quarto passo, contemplação, é ponto de chegada e novo começo, viu, gente? Não se trata de tirar conclusões práticas, como se a conversão fosse fruto de determinação pessoal. É antes deixar que a palavra ecoe dentro de nós com a sua eficácia. Com a sua eficácia. Como os discípulos de Emaús, deixemos que a escuta da palavra abra os nossos olhos e aqueça nosso coração. Abra nossa mente à compreensão das Escrituras e nos torne vigilante aos movimentos do Espírito para discernir a vinda do Senhor nos altos e baixos da vida e responder com escolhas segundo o Evangelho. É isso. Peregrinos de esperança,
ministros leigos, ministras leigas da palavra de Deus. Amém? Axé, Auíri, aleluia. Paz e bem, vida longa e próspera.